Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre algo que Deus havia me falado faz um tempo para fazer esse vídeo, que é o significado do Evangelho. Nós vemos o Evangelho como boas novas. Nós associamos o Evangelho como Jesus. E a gente não se dá conta que o Evangelho é mais do que isso. E Deus, ele ampliou a minha mente através de um breve estudo que eu fiz sobre o Evangelho. Sem mais delongas, eu vou estar explicando o que é o Evangelho. O Evangelho é basicamente a boa notícia. O significado dele está no grego. Ela vem do grego. Acho que é Evangelion, que significa boa notícia ou boa nova. Uma boa notícia, né? E tem uma história por trás dessa palavra, que no contexto do mundo greco-romano podia ser usada para anúncios importantes, como a vitória militar de um rei ou general, a ascensão de um imperador ao trono ou qualquer notícia que trouxesse alegria ao povo. Então, qualquer notícia que trouxesse alegria ao povo era chamada de evangelho, para declarar a vitória e uma notícia muito boa. Então, os autores do Novo Testamento usaram esse termo para anunciar a maior de todas as boas notícias, Jesus. Ele venceu o pecado e a morte, por isso que chama Evangelho. Jesus, ele venceu e ele reina e ele vai voltar. Jesus, ele é maravilhoso. E Deus, como está escrito em João 3,16, se não me falha a memória, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é muito bom, só que o Evangelho, ele é bem amplo, porque na verdade, a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. Toda a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. No Antigo Testamento foi criado todas as coisas por Deus. Céu, terra, mar, as aves e Adão e Eva, que foram seres humanos, né? Que foram seres humanos. E Deus, o plano de Deus era que a gente habitasse junto com Ele. Porque Deus, ele habitou junto com Adão e Eva e com toda a sua criação, com tudo aquilo que o Senhor criou. Só que, por uma tentação, por um deslize, por uma desobediência, por uma incredulidade de Adão e Eva, eles acabaram trazendo o pecado para a humanidade, para o mundo. E isso fez com que fosse destituído, porque Deus, ele é santo, ele é justo, ele é amável e ele não compactua com o pecado, ele não compactua com imundícia. Então, a sua glória foi destituída de nós, porque como diz a palavra, vou estar procurando aqui. A palavra está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O significado da palavra destituído, qual é esse significado? Vamos pesquisar juntos. Destituído significa afastado. Então, nós, a partir daquele momento, fomos afastados da glória de Deus por conta do pecado. O pecado entrou no mundo. E Deus, com a sua bondade e misericórdia, fez com que, mesmo com o pecado,
eles multiplicassem para dar filhos e filhas. E tem uma parte da palavra que Deus até se arrepende de ter nos criado, porque o pecado ele abundou de uma maneira que Deus se arrependeu de ter feito seres humanos. E isso não é eu falando, está escrito na palavra. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui fala da parte que... Aqui fala um pouco do início, na verdade, da história de Noé, né? Que Deus salvou a Noé, avisando ele para construir uma arca e construir uma arca e fazer com que somente alguns animais, somente o povo da família dele, que é ele, a esposa, os filhos e as mulheres e seus filhos habitassem na arca. Porque nesse período havia muita idolatria, muita imundícia e muito pecado. Então, nessa palavra, Deus ele se arrependeu de haver feito nós, seres humanos. Por conta dos nossos erros constantes e pecados, não existe ninguém que não peque. Não existe ninguém que fale assim: hoje eu não pequei. Não, isso não existe. Todos os dias a gente comete pecados. Se a gente dizer que não comete pecados, a gente é mentiroso diante de Deus. Na verdade, a gente está fazendo Deus de mentiroso. Porque todos pecaram. Mas Deus, ele não cometeu a destruição de todos os seres por conta de Noé, que Noé achou graça nos olhos do Senhor. E ainda que somente ele andava com Deus, basicamente nessa época, Noé achou graça nos olhos de Deus. Noé achou graça. Que está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça. Essa palavra que está no Antigo Testamento e que ela vai perpetuar no Novo Testamento também. Essa palavra é muito valiosa, a graça. Quando você pensa em graça, você pensa em não precisa pagar de graça. Uma alegria. Eu não sei se isso está fazendo sentido, mas toda a palavra de Deus ela aponta para o Evangelho, que é a boa notícia, que é o reino de Deus. A boa notícia sempre foi o reino de Deus, mas o pecado ele veio, ele destruiu isso. Mas a boa notícia é que Deus ele é misericordioso e a graça dele é infinita. Em Gênesis capítulo 9, versículo do 11 até o 17, eu vou ler para vocês. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus:
Esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está em mim e vós, e ainda toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então Deus fez um pacto com Noé. Ele estabeleceu isso, que o que chamamos de arco-íris, né? O arco que está no céu. Eu não sei se é o arco-íris mesmo, ou se é outro tipo de arco, né? Mas que a gente possa entender o pacto que Deus fez com Noé. Porque Deus fez isso? Porque Noé achou graça em Deus. Noé andava com Deus. E essa palavra graça, ela sempre aparece na Bíblia como algo bom. Noé era um dos únicos homens que andava com Deus de fato, que era um homem justo, íntegro e era obediente a Deus. Então, para não ficar muito longo, gente, essa palavra graça, eu não imaginava que eu ia... Enfim, quando a gente pensa em graça, a gente lembra de Jesus. Jesus, ele veio e ele morreu na cruz por nós para pagar todos os nossos pecados, porque foi pela graça que somos salvos, foi pela graça que fomos salvos por Jesus, e a gente não precisa mais sacrificar cordeiro e sacrificar ovelha, sacrificar bois, porque já foi pago na cruz. Nossas sujeiras já foram pagas na cruz, com Jesus sendo crucificado, sendo humilhado, pisado, cuspido a cara. Para pensar nisso. Para pensar nisso, gente. Jesus, ele fez tudo isso. Ele suportou todos os sofrimentos, todas as dores. Tudo, ele sofreu tudo para nos dar a vida eterna. E essa é a boa notícia. O mundo, ele foi destruído pelo pecado, sim, mas Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu a vida dele por nós, que ele deu a vida do seu filho Jesus por nós, para que a gente não morra aqui, para que a gente não seja condenado aqui, mas para que a gente tenha a vida eterna, que é a cidade santa. A vida eterna com Cristo é o reino dos céus, é o reino de Deus. A boa notícia é o reino de Deus sobre a terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, se não me falha a memória, vou estar lendo com vocês, que Deus, ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Mas está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega,
princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte d'água viva. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus, ele vai estabelecer a terra. Ele vai estabelecer a Nova Jerusalém, que vai ser a cidade santa. E tem uma promessa de Deus aqui que eu gostaria de ler com vocês, que é o versículo anterior ao 5, é o versículo 4. Que coisa mais maravilhosa. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Na eternidade não vai ter choro, não vai ter tristeza. Na eternidade não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter crise de pânico, não vai ter crise financeira. Na eternidade terá Deus, Jesus. Isso é muito forte. Mas você deve estar se perguntando, então, como eu posso fazer? Como eu posso fazer para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna? Somos pecadores, certo? Abandonar o pecado. Viver uma vida com Jesus. Meu coração está queimando por isso. Se arrepender dos nossos maus caminhos e converter o nosso coração a Cristo. E não fazer com que a gente viva, mas Cristo viva em nós. Obedecendo a Deus, se afastando do pecado e tendo uma vida de obediência a Cristo. Fazendo tudo o que Deus manda. E a gente vai herdar a vida eterna. E o jugo de Jesus é suave, e o fardo de Jesus é leve. Então ele chama nós a um arrependimento sincero e vivermos uma vida com ele. É isso. Espero que vocês gostem. Deus abençoe vocês.